Então, todo estudo é baseado no livro Os Atributos de Deus, do A.W. Pink, Arthur Pink. E essas e outras citações são todas do livro. Nós vamos estudar a imutabilidade de Deus. Então, o que é a imutabilidade de Deus? Ele traz aqui algumas questões para a gente poder pensar. Esta é uma das perfeições divinas que não é suficientemente ponderada. É uma das excelências do Criador que o distingue de todas as suas criaturas. Então, isso é muito importante, a gente vai ver isso no estudo. Essa é uma das excelências do Criador que distingue de todas as criaturas. Deus é perpetuamente o mesmo, não sujeito a nenhuma mudança em seu ser, atributos ou determinações. Deus é perpetuamente o mesmo, não sujeito a nenhuma mudança. E aí, o primeiro ponto para a gente meditar. O nosso Deus é uma rocha inabalável. A gente vai ver em Deuteronômio 32:4, pedir ao Vinícius que abra, e a Tayane, Tiago 1:17, essa figura da rocha. Não só uma vez, como a gente vai ler em Deuteronômio. A gente pode lembrar da rocha quando Jesus fala no Sermão do Monte, né? Ele diz aquele que construir a sua casa aonde? Na rocha, ou seja, firmado nele mesmo. E essa figura é constantemente colocada na palavra de Deus. Pode ler Deuteronômio 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são bonitos. Deus é fidelidade, não há nele justiça, é justo e reto. Eis a rocha. E aí o mesmo verso vem explicando por que ele é a rocha. Porque as suas obras são perfeitas. É isso que nós vamos ver aqui. Um Deus perfeito. Um Deus que não varia, que não muda. E aí Tiago 1:17 vai tratar disso. Assim como uma rocha permanece imóvel quando todo o oceano ao seu redor está continuamente em estado de flutuação, Deus é imutável. Então, enquanto a rocha é uma figura para o nosso Deus, nós poderíamos ser esse oceano. E a gente vai ver uma passagem bíblica falando sobre isso. Lembrando que os irmãos podem ficar à vontade para contribuir desde já, não só no final. Imutável em sua essência. Êxodo 3,14, vou pedir o Márcio que leia. Tiago 1,17, a Tayane já leu. E Malaquias 3,6, pedir a irmã Mara que abra para a gente. Então, imutável em sua essência, sua natureza e ser são infinitos, logo não sujeitos a mutações. Ele não evolui, não cresceu e não melhorou. Tudo o que ele é hoje, ele sempre foi e sempre será. Ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito, nem para pior. Por favor, meu irmão. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso mesmo. Tá Disse certo. mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. É isso aí. É exatamente isso. Ou seja, ele é imutável em sua essência. É um Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, ele é o que é. Nós somos limitados a entender, mas ele se compadece de nós. A gente vai ver aqui essa figura do nosso Deus, uma vez que nós evoluímos. E evoluímos muitas vezes para pior, né? Nós nascemos, nós nos desenvolvemos, ganhamos força, nós ganhamos sabedoria, nós temos mais conhecimento do que tínhamos há um ano atrás. É um fato. Muitas vezes esse conhecimento não é um conhecimento bom, mas temos, ou seja, há uma acumulação
de conhecimento, de saberes. Agora, o nosso Deus, ele não evolui, não cresceu e não melhorou. Tudo que ele é hoje, ele sempre foi e sempre será. A gente pode lembrar aqui da passagem de Hebreus 13, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aí mais uma passagem demonstrando que Jesus é Deus, porque ele não só é eterno, como é imutável, que é o que nós estamos tratando aqui. Malaquias 3:6. Olha a afirmação e a aplicação disso. Por que nós não somos consumidos? Porque ele não muda. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Isso nos dá certeza de que podemos descansar nele. Então, quando pecamos, nós pedimos perdão, certos de que ele nos perdoará, porque ele prometeu em Cristo que assim faria. Então, a nossa salvação está firmada nisso, nessa imutabilidade. Não naquilo que nós vamos fazer hoje para ele ou amanhã, mas naquilo que Jesus fez na cruz. Imutável em seus atributos. Pedi ao Gabriel que leia Jeremias 31, versículo 3. Dayana, por favor, João 13:1. E a Paula, Salmo 106, aí você lê os versículos 1 e 2, por favor. Seu poder não diminui, sua sabedoria não se esgota, sua santidade não se mancha. Pode ler, meu irmão. Veja, algumas vezes esse verso pode passar algumas coisas despercebidas. Mas como estamos estudando sobre a imutabilidade de Deus, essas coisas se avultam, elas aparecem para nós e demonstram o quanto o Senhor é firme naquilo que promete e cumpre. Com amor eterno te amei. Ou seja, não só a eternidade no sentido de que durará para sempre esse amor por nós, mas também porque é firme. Porque é firme. E a gente vai ler isso no Salmo 106 também. João 13:1. Aí a gente pergunta como esse texto se conecta com a imutabilidade divina. O fato dele nos amar até o fim. É muito interessante, né? Porque o texto está no passado. Amou-os até o fim. Que fim é esse? É a eternidade. Nosso Deus que se encarnou, ele amou-os até o fim, aqueles que conviveram com ele nessa terra? Não. Ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quando ele diz, amou-os até o fim, isso inclui a nós. Graças a Deus por isso. Isso inclui a nós. Ou seja, o seu amor, ele é durável. E aí o Salmo 106 vai dizer isso. Por favor. Veja, a sua misericórdia dura para sempre. Você imagina uma fruta, você comprou verdinha, aí você postergou comer aquela fruta, geralmente banana ou uma outra fruta que amadurece rápido, né? Você compra um cacho, estava barato, né? Você compra, você come uma, come outra amanhã, mas só que depois você vai esquecendo de comer. A banana vai apodrecendo, aquela banana que estava verde,
a ponto de você olhar e às vezes pensar assim, vou esperar mais um dia, né? Nesse ponto de verde. Depois ela apodrece muito rapidamente, né? Dependendo do calor, ela mofa e fica impossível comer, né? Mas veja, essa figura somos eu e você, né? De alguém que não é durável, né? Alguém que passa por esse mundo, evolui, como já dissemos, né? Como uma fruta que ela amadurece, ela tem o seu ápice ali no momento de ser consumida, mas depois ela apodrece. É isso que acontecerá conosco nesse corpo. O nosso fim sem Jesus Cristo é morte eterna. Nessa certeza, nós descansamos no Deus que dura para sempre, mas não só dura para sempre. Os seus atributos duram para sempre. A sua misericórdia e a sua bondade, é isso que diz o texto. Interessante também que o Salmo 136 vai repetir isso muitas vezes. A gente vai ler, cantar daqui a pouco esse salmo. Salmo 136 repete muitas vezes que o seu amor dura para sempre, ou seja, durável, que não varia, não vai variar. Vai continuar sempre no ponto perfeito de ser, entre aspas, consumido como uma fruta. Por isso, com fidelidade te atraía, você também foi muito discutido na passada, né? O amor de Deus, a soberania dele, faz com que nós possamos ser atraídos a ele, né? Com a nossa vontade. Muitas vezes as pessoas pensam, né? Trazer os atributos humanos a Deus, para ele olhar para Deus, não ter tempo de casa. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê não só essa imutabilidade que o Deus não muda eternamente, assim como o seu poder eterno de manter o seu amor por nós e manter o nosso amor por ele. Exatamente. Nos atrai constantemente. Perfeito. Perfeito. É isso que está firmado. Nós estamos firmados na rocha, de fato, porque ela é inabalável, né? Exatamente isso. Perfeito. Essa ênfase dada pelo irmão demonstra de por que nós fomos atraídos por Deus, não nós atraímos a Ele, porque não temos essa capacidade nem mesmo de nos mantermos. É só olhar para nossa semana, né, para aquilo que fomos expostos domingo, né, da necessidade de vivermos uma vida para a glória de Deus nas nossas práticas diárias e ver os dias que falhamos, ter vergonha disso, pedir perdão ao Senhor por isso e agradecer, porque estamos firmados naquele que nos atraiu com fidelidade. É interessante que a gente vê como o nosso Deus é único, porque para a gente, muitas vezes é pacífico, porque a gente cresceu numa sociedade cristã, ainda aqueles que não cresceram dentro da igreja, cresceram assim, ouviram os conceitos cristãos. Mas se a gente parar para pensar, os deuses pagãos são completamente mutáveis. A gente para ver um pouquinho só sobre mitologia, por exemplo, você vê quantas paixões há nos deuses, de forma que eles são tão incertos, uma hora ele está favorável ao povo, outra hora ele está desfavorável, uma hora briga entre o panteão deles mesmos, como que eles também, por exemplo, ali, a sua santidade não se mancha, como que, vocês para ver só um pouquinho, tem documentário sobre isso, livro sobre isso, nos deuses pagãos, nós vemos manchas, tem até filósofos que vão dizer sobre usar sátira com os próprios deuses, porque eles eram muitas vezes mais nocivos nas suas práticas do que os próprios homens. Então a gente vê como que o nosso Deus
é um Deus imutável, como foi falado por ti e pelo irmão Douglas também, essa imutabilidade dele ao nosso favor. Exatamente. A gente sabe que, é igual como Deus fala, que se nós nos arrependermos e chegarmos até Ele, contritos de coração, é certo que Ele vai nos receber. Porque Ele não muda. E vai chegar um momento que Ele não vai querer nos receber. Como também está em Tiago, se um dia de buscar sabedoria, não vai chegar um dia que Deus vai falar, olha só, hoje eu acordei mal, de mau humor, não vou te dar sabedoria não. Porque se Ele falou, Ele vai dar. Qualquer promessa que está na Bíblia, que é para todos os eleitos, né, Ele vai conceder, porque Ele é imutável. Exatamente, perfeito. Veja, e aqui ele lista alguns atributos, como já foram ditos pelos irmãos, que ele comunica conosco, né? Nós lemos em Jeremias e em João sobre o atributo do amor. Salmo 106, a sua bondade e a sua fidelidade. E aí ele ainda comenta, sua sabedoria não se esgota. O irmão lembrou aqui, Tiago vai tratar disso, né, de que o Senhor, ele dá sabedoria liberalmente, esse é o termo usado ali. E sua santidade não se mancha. Se a santidade do Senhor variar por um segundo, nós não estamos tratando do Deus da Bíblia. Então, ele não muda em seus atributos. Então, há diferença entre o Deus do Antigo e Novo Testamento? Não. É um questionamento que eu sei que os irmãos aqui todos têm capacidade de responder. Não. Mas como responderíamos alguém com uma pergunta sincera sobre isso, né? Que lê rapidamente a palavra, quando leem, né? Quando leem a palavra, e contrasta, né, a Deus do Antigo e do Novo Testamento, né, entre aspas. Mas, se lermos atentamente, vemos a graça do Senhor sendo derramada desde Gênesis. Já tratamos aqui muitas vezes sobre isso, em outros atributos. O Senhor, ele prometendo um Salvador em Gênesis 3. Né, e o Senhor, Paulo, ao se referir à fé em Romanos 4, ele fala de que Abraão foi salvo pela fé. Abraão está no Antigo Testamento. Então, toda a geração daqueles que esperavam pelo Messias foram salvos em Cristo. E lemos o Salmo 106, falando de que a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo 136, ele é um contraste do povo pecando contra o Senhor e o Senhor tendo misericórdia. Todos os versos terminam, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E vai se repetindo muitas e muitas vezes. Então, é um questionamento que algumas pessoas fazem. Diria que grande parte delas fazem de maneira maliciosa, infelizmente, mas há pessoas que se deixam levar por isso. Então, quando a gente trata disso, a gente está tratando de um Deus que é imutável. Ele se relaciona com o seu povo e ele, didaticamente, aponta no Antigo Testamento para Cristo. Todas as leis civis, as leis colocadas no Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo, a fim de que o povo lembrasse do Salvador que haveria de vir. Então, é muito importante pensarmos nisso. Estarmos prontos para responder primeiramente a nós mesmos sobre esse questionamento. Porque muitas vezes pessoas fracas na fé podem
se deixar levar por argumentos desse tipo. É interessante esse questionamento aí, geralmente surge porque a maioria das pessoas tem dificuldade em relação à lei de fé, né? Lei e graça. Fé e graça, como sinônimos, né? Semelhantes. Quando você tem uma dificuldade entre lei e graça, você vai ter dificuldade de acabar diferenciando Deus do Antigo Testamento com Deus do Novo Testamento, né? Porque a tendência das pessoas que vão ler o Novo Testamento é entender que a lei de Deus, os 10 mandamentos, por exemplo, incluindo os 10 mandamentos, não estão mais em vigor. Então, a gente vive no momento da graça, não mais lei. Né? Então, como a gente vive no momento da graça, todo o vigor que era no Antigo Testamento de Deus não existe mais no Novo Testamento. E quando vão para o Antigo Testamento, eles olham a lei, é a época da lei, e não enxergam a graça. Mas qual é a leitura bíblica correta? Os 10 mandamentos permanecem. O próprio fala que é aquele que ama os mandamentos. A gente sabe que os mandamentos são entregues pelo triunfo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um só que entregou os 10 mandamentos. Cristo, em todo momento, ratifica a lei de Moisés, ratifica o ofício, né, o trabalho de Moisés como realmente um representante do povo diante de Deus, como mediador que apontava para Cristo. E aí, quando você entende que a lei está ali, e a graça também, porque, beleza, o Novo Testamento, lei, 10 mandamentos de fora, e a graça também está ali presente. E o Antigo Testamento, como é que fica a questão da graça? Aí você vai, em todo momento, ver que o povo não poderia cumprir os mandamentos. A graça entra justamente aí. Porque os profetas já apontavam para o pecado do povo. Em todo momento, Deus vai falar por meio dos profetas que eles não se alimentavam de sangue dos touros. Que os sacrifícios estavam ali não era para alimentar de porque Deus é espírito. O livro de Hebreus vai apontar para isso também. Então, onde está a graça? Justamente pelo povo permanecer mesmo diante da quebra dos mandamentos. Né? Você tem os ritos cerimoniais, o bode expiatório, né? Todo o rito que apontava para Cristo, a questão da expiação do pecado do povo. Então, quando você lê a Bíblia, né, como um todo, de Gênesis a Apocalipse, entendendo sim a questão das alianças, né? Aí entra a ideia do Deus pactual, né? O Deus do pacto, a teologia adventista que vai ajudar bastante a entender isso. Você entende que lei e graça sempre esteve presente. Há uma diferença na dispensação, né? Como Deus vai manifestar isso, vai administrar a questão das alianças. Mas a questão como Deus trata o povo sempre foi com graça. Porque desde Gênesis até hoje, ficou demonstrado, como Paulo vai trabalhar no livro de Romanos, que nem judeus, nem gentios conseguem cumprir os 10 mandamentos. E a graça entra justamente porque Cristo cumpriu tanto para o povo de Israel na antiga aliança, como para nós até hoje, cumpriu na cruz do Calvário aquilo que nós não poderíamos cumprir e nem os judeus foram. Então, lei e graça sempre é fundado nisso. Né? Acho que a maioria, eu tinha dificuldade justamente por isso. Porque eu não entendia que lei e graça estavam no Novo Testamento. Eu tinha uma dificuldade com lei no Novo Testamento, achava que hoje era só graça, e quando lia a lei, achava que a lei era só no Novo Testamento. Aí fazia essa diferença, trata realmente como se fosse um Deus do Antigo Testamento, um Deus rigoroso, carne puro, e o Deus do Novo Testamento, um Deus muito bonzinho, que é permissivo do pecado. É uma permissividade. Perfeito. O pastor até comenta sobre como, ao lermos os evangelhos, vemos o Senhor ameaçando, o Senhor Jesus Cristo ameaçando e trazendo à tona a ideia do inferno, aqueles que não cumprem a sua lei. Nós vimos isso no Sermão do Monte, constantemente o Senhor está dizendo. Ele vem listando, interpretando a lei de forma correta e dizendo, aquele que, por exemplo, olha para uma mulher com intenção impura no coração, está sujeito ao inferno. Aquele que xinga o seu irmão de tolo, está sujeito ao inferno. Aquele que se ira contra o seu irmão, está sujeito ao julgamento eterno. Veja, então, constantemente o que nós vemos é lei e graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o melhor exemplo, pelo menos o exemplo que a gente sempre trata aqui, foi um estudo muito marcante, pelo menos para mim, do estudo do irmão Vinícius, sobre o prefácio dos 10 mandamentos. O prefácio dos 10 mandamentos, obviamente, o prefácio vem antes dos mandamentos, demonstrando graça do Senhor ali para nós, ou seja, a graça sendo posta
então a lei. É isso que o Senhor faz conosco. Pode falar, meu irmão. Uhum. Uhum. Isso aí. A gente vai trazer, essa questão. É muito boa, né? E se encaixa muito bem nesse estudo da imitabilidade de Deus. Jesus manifestar Deus encarnado. Tem que o povo compreender o cumprimento da lei, a expiação do pecado, não poderia sentido para a humanidade a ter a redenção dos pecados. Então, quando Deus ensina para o povo de Israel a existência do pecado dele, a necessidade de expiação do pecado, a percepção de que essa expiação nunca é feita e a partir da vida de Cristo, não é difícil de ser feito. O pecado deles pode ser expiado, não para toda a humanidade, para que Cristo se torna sensível, consegue compreender. E não só para aquele tempo, mas para toda a humanidade se tornou suficiente. Então, quando nós hoje olhamos para a história e vemos que o povo de Israel era necessário, e para hoje, e hoje para nós, não é que não seja necessário, mas seja por cumprido, isso faz sentido. E aí, quando Jesus veio justamente na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo aquilo estava propício, todo o tempo estava propício, o tempo exato para que ele se manifestasse foi cumprido, a gente só consegue compreender isso porque houve a manifestação de Deus daquela forma no Antigo Testamento. Você também consegue ver o poder de Deus sendo manifesto, ele não simplificou o plano para a humanidade, sempre da mesma forma que o poder dele é como é. Então, Deus não precisa mais abrir o mar para a gente saber que ele é capaz de abrir o mar. Deus não precisa mais parar o tempo para que a gente saiba que ele é capaz de parar o tempo. Ele não precisa mais que todas as pragas, todas aquelas manifestações aconteçam, porque já está registrado, já foi comprovado que tudo isso aconteceu na sua palavra. Então, também a gente precisa, quando a gente é questionado isso, a gente precisa ter essa ciência de que tudo isso Deus já fez, já revelou, para que agora, como lá em 12 tem a relação lá do herói da fé, nós precisamos olhar para aquela relação e entender o sentido dela. Para que agora nós possamos mostrar para aqueles que não têm fé que o Deus que está relatado para cada um daqueles que votaram pela fé é o mesmo Deus para nós hoje. E é no Novo Testamento e sempre foi. É muito interessante a gente parar para olhar para isso. A importância da progressão da revelação. A gente olhar que o Antigo Testamento, a gente teve se manifestando de uma forma que era necessária daquela forma. E a gente vê, eu acho muito legal que o
povo é o mesmo em relação à sua incredulidade. Porque mesmo o povo do Egito, o povo de Israel, vendo a manifestação de Deus, abrindo o mar, protegendo eles de todas as pragas, eles imediatamente após começam a praguejar, falando que estão sendo levados para o Oriente Externo. Eles estão sendo escravizados, eles comiam alho poró. Mas, ao passo que a gente vê hoje, a mesma incredulidade, que a gente só consegue ter se Deus existe no nosso coração. Então a gente vê que, na verdade, não tem diferença. Deus é o mesmo. Exatamente. O povo também é o mesmo. Mas só vai ter que fazer isso. Sim. A gente vai tratar desse ponto, isso é muito interessante. Imutável em seu conselho e vontade. Sua vontade nunca varia. Homens mudam de ideia por falta de previsão ou poder. Números 23, 19. Pedi ao irmão Alex que leia para a gente. Irmã Rosângela, Salmo 33, 11. Esse verso. Perfeito. Esse verso é lindo. Demonstra a mutabilidade de Deus, na certeza de que a sua vontade vai ser feita independente de nós. Aí o Salmo 33, 11. Aí de novo, a questão... Não precisa não. De novo o que a gente vê, o que a gente vê é a palavra dura, né? De como ela precisa ser considerada aí no texto e tantos outros. O fato de que o conselho, a vontade divina, ela vai acontecer e ela não vai ser alterada. Porque ele não só é imutável, mas como também ele é onipotente para que as coisas venham a acontecer. Aí, porque a Bíblia diz que Deus se arrepende? Questionamento não, a contribuição que a irmã trouxe, né? Sobre esse ponto que Deus se arrepende, mas que na verdade, como a irmã disse, nós mudamos. E o Senhor, Ele trabalha conosco de maneira condicional, no sentido de que aqueles que pecam contra o Senhor, eles têm a sua consequência como a morte eterna. Aqueles que cumprem a sua lei, eles viverão eternamente no céu. E quem cumpre a lei do Senhor? Como já foi dito pelo irmão aqui, presbítero Vinícius, já foi respondido: ninguém. Então, nós vimos semana passada de que o Senhor, Ele faz na eternidade um pacto, onde nós somos os beneficiados. Jesus Cristo, Ele encarna, Ele morre para cumprir esse pacto. E quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, é uma linguagem antropopática, no sentido de emoções. Ou seja, o Senhor, Ele se relaciona conosco, Ele se compadece de nós para que venhamos a compreender aquilo que Ele está dizendo. Por amor a nós, Ele diz que se arrepende. Interessante também que a palavra arrependimento não pode ser
não pode ser aplicada a Deus no mesmo sentido de que é aplicada a nós. Porque por que nós nos arrependemos de alguma coisa que fazemos e muitas vezes uma coisa que não necessariamente é pecado? Você se arrepende de fazer uma coisa que não era pecado fazer. Por que você se arrepende de fazer isso? Porque você acha que poderia ter feito de outra maneira. E aí ambas estão certas diante da vontade de Deus. Mas você se arrepende. Por quê? Porque você sabe que poderia fazer da outra maneira e seria melhor. E você avalia na sua vida, no seu trabalho, essas questões. Agora, se a gente está tratando de um Deus que é onipotente, que é santo, isso não pode ser considerado. E muito mais na questão do arrependimento, quando tratamos de pecado. Por que nós nos arrependemos? Porque pecamos. E se nós aplicarmos, como a irmã lembrou, né, de Jonas, vamos abrir Jonas 3, só para a gente ter um texto aqui. Jonas. Osé, Joel. Amós, Obadias, Jonas. Eu cantei a musiquinha. Versículo 10, o último versículo. Jonas 3:10. Diz assim: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. E mais, aqui a versão vai trazer outras questões que, se a gente quiser interpretar errado, a gente consegue. Né? Porque ele está falando que se arrependeu do mal. A gente consegue. Mas é óbvio, irmãos, é óbvio. Que, primeiro, Deus aqui teria que ser surpreendido. Que diz, viu Deus o que fizeram. Imagina Deus se assustando pelo fato de que eles se converteram do seu mau caminho. Então veja, são questões que são impossíveis. Ou seja, é Deus se comunicando conosco, como dissemos, de maneira a se compadecer de nós. Ou seja, quando ele diz do mal, ele não está dizendo do mal moral. Né? Aqueles que morrerem sem Cristo, elas vão sofrer o mal eternamente. Mas não o mal moral, mas o mal de um Deus santo, justamente combatendo o mal moral. Justamente combatendo o mal moral. Então, esses outros textos, né, esse texto que a irmã lembrou, é muito bom, é um ótimo exemplo para que meditemos nele e lembremos outros textos, por exemplo, como Gênesis 6. Pode falar, meu irmão. Lê aí então para a gente. Veja, essa linguagem antropopática, Deus se relacionando conosco, né? E é interessante que o outro exemplo também é de 1 Samuel 15, no mesmo capítulo, aí um exercício depois para os irmãos fazerem, leiam 1 Samuel 15 e a gente vai ver ali 2 versículos, um falando de que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei, e no mesmo capítulo o Senhor dizendo, assim como lemos em Números 23, de que ele não é homem para que se arrependa. No mesmo capítulo. O que a gente pode chamar uma aparente contradição. Então aí fica o exercício para os irmãos lerem 1 Samuel 15. É interessante uma coisa que eu já comentar aqui, até pelo início. Uma palavra repetida diversas vezes na Bíblia é aliança. Mas a gente insiste em entender o relacionamento de Deus com os homens sem aliança. Em
compromisso de aliança. Porque a forma pela qual Deus se relaciona com o homem é por uma voluntária condescendência no qual ele vive uma aliança. Não tem como, porque como que o imutável vai lidar com o imutável? Não tem como. O eterno não tem como lidar com o finito, a não ser que o eterno se apequene, com uma voluntária condescendência para chegar ao vocabulário da criatura, né? Com a linguagem antropopática. E isso está anexo na aliança. Então Deus sempre vai lidar com o ser humano através da aliança. Muitas das conclusões que nós temos, teológicas, ainda mais as pessoas que têm afoito por estudos de maneira até meio precipitada, por exemplo, que vai estar muito decreto, vai estar muitas coisas, mas não pega algo que a Bíblia fala reiteradamente, a palavrinha aliança, e ela não pega para ver isso na Bíblia, ela não vai entender. Não tem como. Porque Deus sempre vai lidar com a aliança. Ele sempre vai lidar com a aliança. E essas questões já estão ligadas às condições da aliança. Se você fizer, eu vou fazer isso. Se você se arrepender, eu vou deixar de fazer isso para fazer outra coisa. Isso está na aliança sinaítica. Se vocês fizerem isso aqui, é maldição. Mas no dia que vocês se arrependerem, eu estou na oração também lá em Crônicas, se arrependerem e orarem no templo, eu me arrependerei do mal que virá sobre vocês. Por quê? Porque vocês foram para o lado ruim, descumpriram a minha aliança, mas a minha aliança contempla também o arrependimento. Então venham que eu vou me arrepender. Isso tudo está estabelecido por Deus. Então é necessário, para que nós possamos entender mais quem é o nosso Deus e como Ele se relaciona conosco, entendemos a aliança. Afinal de contas, nós vemos. O mediador da aliança é quem? É Jesus. A gente vai vislumbrar e admirarmos muito mais por Jesus se entendemos que aliança é essa, que Ele é mediador. Porque eu ia falar mediador de uma superior aliança. Por que aliança? Por que mediador? Porque Deus está nos dando através da aliança e através do mediador, Jesus Cristo. É necessário para entender a Bíblia e entender essas aparentes contradições, a aliança. Exatamente. Sobre o perdão, né? Isso também está aqui na hora, não só somente da igreja, né? A gente não vai tratar uma pessoa que arrependeu, trazendo ali a solução, né? Ela até se arrependeu, né? A gente vai tratar ela com alguém que se arrependeu de fato. É diferente de uma pessoa que não se arrependeu, a ação vai ser diferente, ela vai receber ali a punição de Cristo e tudo mais. E tem que ver também, assim como na igreja, né, em nosso relacionamento. Né? Então, você vai tratar uma pessoa que se arrependeu, lembrando ali novamente do pecado, ou tratando ela como se ela não tivesse se arrependido. Né? Mas você vai expressar a misericórdia, né, a bondade e a justiça, ela vai ser aplicada para uma pessoa que não está arrependida, não demonstra que ela se arrependeu verdadeiramente. Então, todo mundo faz isso também. Perfeito. Então, os comentários dos irmãos fizeram lembrar também dessa linguagem que a gente vê na palavra, que a gente chama de antropomórfica, né? De que o Senhor tem os olhos do Senhor estão sobre os justos, de que nós descansamos em teus braços, a sombra das suas asas, como diz o Salmo 91. O Senhor não tem nada disso. Nós sabemos disso. O Senhor é Espírito, Deus é Espírito. Quando a palavra de Deus, aí, tratando aqui dos comentários dos irmãos Vitor e Gabriel, quando a palavra de Deus ela fala com o povo separado por Deus. E, de novo, o mesmo exemplo. O povo no Egito, ele é tirado de lá, resgatado, e aí então, depois do seu resgate, vem as leis. Isso é muito significativo para nós. Isso é muito marcante. Porque a gente só está aqui porque o Senhor, Ele nos resgatou. Qualquer um que lê a Bíblia fora da proposta de que ela tem,
vai estar pecando contra o Senhor. Você quer tratar da Bíblia como um livro unicamente científico? Há um problema sério aí, seríssimo. Você vai pegar textos e você vai começar a interpretar de maneira literal, quando claramente há uma, como disse o irmão, uma voluntária condescendência do Senhor de se fazer ser entendido por criaturas imutáveis e limitadíssimas. Limitadíssimas. Como que a gente pode, então, entender de maneira clara, entender que se arrepende de maneira clara, entender que É interessante que a palavra no hebraico, depois eu vou confirmar isso, a palavra no hebraico não é a mesma usada para o arrependimento que a gente, quando se trata de pecado. Não é mesmo, eu não vou lembrar agora a palavra, depois a gente pode tratar sobre isso. Ou seja, está tratando, como a irmã bem disse, de uma comunicação condicional. Um Deus que não é surpreendido por aquilo que a gente vai fazer, mas na nossa perspectiva, o Senhor faz. E a gente vai tratar disso quando a gente vai falar for falar aqui de oração. A gente vai tocar nesse ponto aí, acredito que vai ajudar a contribuir. Eu acho que nesse ponto aí, em Jonas, quando você viu Jonas, né? Isso. E os deuses que fizeram como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, e faria e não fez. Aí, no capítulo 4, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fui para cá, pois sabia que é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Aqui, Jonas está dizendo o quê? Que o amor de Deus iria alcançar aquele povo. Ele não queria ir lá porque ele sabia que ele indo lá, aquele povo ia se arrepender de Deus. Entendeu? Em outras palavras, eu não vou lá. Porque ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Por isso que ele queria pregar a palavra. Porque ele tinha algo lá com o povo de Nínive, né? Segundo os estudos, né? E aqui, quando ele diz isso, ele sabia, reconhecia quem Deus era. Porque ele falou que não iria, porque ele sabia que Deus é clemente, misericordioso, tardio em graça e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Aqui está o amor de Deus. Né? Um arrependimento aqui. Repete o termo, né? Exatamente. Aqui ele matou a charada aqui, né? O arrependimento de Deus é por quê? Porque ele é clemente, misericordioso, tardio em graça e grande em benignidade. Perfeito. Perfeito. Trazendo aí essa questão, né? Muito bom. Isso demonstra como temos a necessidade de lermos a Bíblia como um livro só, né? Você pega textos daquilo que você deseja compreender, né? Digo isso, graças a Deus, que nós estamos buscando compreender as verdades divinas juntos aqui, mas as pessoas, mundo afora, infelizmente, elas querem achar lacunas para responder às suas questões e se apegarem a isso de maneira tal que elas tenham as suas consciências endurecidas. Então, é muito importante que nós entendamos a Bíblia como um livro só. Então, o irmão colocou muito bem. E ficou até o final, mas vamos ver que Jonas continua irado, né? Deus continua com amor com ele, e aí fica na sombra do povoeiro, né? E aí vem o sol, seca o povoeiro, ele reclama do sol, e Deus fala para ele: você tem dó de uma planta que morreu, que estava fazendo sombra para você, e não tem dó de um povo que deu uma vez de terra para ele. Exato. E a gente vai tratar disso aqui na oração, porque é bem isso. 1 João, a gente vai ler
e outros textos tratam desse relacionamento com Deus em oração. O Senhor requer de nós uma vida de oração, ou seja, um relacionamento com Ele, e aí quando nós nos deparamos com esse atributo, mas Deus é imutável, por que eu vou orar? Mas a gente esquece de tudo aquilo que foi dito aqui, de que é um relacionamento. Ele se compadece de nós, ele nos alcança, e então nós somos feitos filhos dele e praticamos boas obras, de maneira tal que se inclui a oração, né? E quando você desconsidera na sua oração o amor pelo próximo, né? Foi essa questão aí de Jonas, né? Você está orando de maneira vã, né? Pode falar. Uhum. Sim, sim. Perfeito. Então, isso voltar sempre nesse ponto, né? De fato, de que o Senhor ele é tão misericordioso conosco, ele dá a sua palavra, se revela a nós de maneira progressiva, como o irmão colocou, a fim de que nós, pela ação do Espírito Santo, nós vamos compreendendo suas verdades e conectando essas ideias, né? Como a irmã colocou. Há outras questões que a gente lê na Bíblia do Senhor se revelando a nós, e nós nos perguntamos, mas isso aqui o Senhor é a si mesmo? E a palavra de Deus, da continuidade da leitura da palavra, como o irmão trouxe aqui, a continuidade do texto de Jonas, a gente vê o Senhor se revelando e nos fazendo compreender o que Ele está dizendo a nós, né? É maravilhoso ler o texto bíblico. E é interessante também nós pensarmos, como a irmã colocou, não só a questão do hebraico ou do grego, mas também o fato de que homens que escreveram a palavra escreveram sem erro, pela ação do Espírito Santo, mas também a gente não tinha essa capacidade e não tem essa capacidade de receber todo o conhecimento de Deus. Como o irmão colocou aqui, o irmão Vinícius colocou, nós vamos continuar conhecendo do Senhor na eternidade. Isso é marcante. Isso é marcante demais. Porque nós podemos achar, agora estamos no céu, vamos viver eternamente com Cristo, vamos olhar face a face, tocar em suas mãos, mas Ele é eterno. Ele é eterno. E esse conhecimento vai continuar sendo acumulado. Graças a Deus por isso. Então isso é maravilhoso. A distância infinita entre o Criador e a criatura. A natureza humana não é confiável, instável como a água. A multidão que gritou Hosana rapidamente mudou para crucificam. Gênesis 49:4. Pedi à irmã Edneia que leia. Isaías 2:22, Danilo. Isaías 2:22. Aí o Salmo 146. Aqui a gente tem... Eu lembrei desse salmo principalmente porque a gente canta ele aqui na congregação. E ele vai tratar sobre o fato de não confiarmos nos príncipes, nos governantes e nem nos homens, porque não trazem salvação. Gênesis 49:4, pode ler.
Isso é Jacó falando para um de seus filhos, pelo fato de serem inconstantes como a água. E a gente vê essa figura, a gente tratou do oceano, a gente vê essa figura em Tiago, né, que a gente viu recentemente, tratando que somos como ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. São inconstantes. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro, e demonstra a nossa limitação, de como somos, de como variamos, né? Isaías 2:22. Cujo fôlego está no seu nariz. Isso demonstra a nossa podridão, no sentido de que se temos 10 segundos de vida, é graça do Senhor. Porque sabemos que podemos cair morto aqui agora. Por motivos que talvez alguém pode sondar, no sentido de fazer uma biópsia e não descobrir por que morremos. Isso pode acontecer. Então, quando o texto diz das narinas, lê de novo o versículo. Cujo fôlego está no seu nariz. Ou seja, o homem que está aqui hoje, amanhã pode não estar. E aí, esse texto se relaciona com o Salmo 146 dessa maneira. Os homens não podem salvar. Os homens não podem salvar, são inconstantes. E aí, o Pink traz uma relação muito interessante da multidão que grita Hosana, mas rapidamente muda para crucificam. Rapidamente mesmo. Rapidamente mesmo. Questão de dias. Aí agora o incentivo à oração. 1 João 5,14. Vamos abrir todo mundo, que é só um texto. Primeiro João 5,14. Isabela, por favor, leia para a gente. Ele nos ouve. Veja, a oração de Jonas foi válida? Não, ele coloca no primeiro momento, Ele coloca no primeiro momento de que não queria ir. E a gente sabe o que aconteceu com ele. Mas, como o irmão leu no capítulo 4, ele sabia de que o Senhor era não só poderoso para salvar aquele povo, mas porque era benigno e porque ele era misericordioso para salvar aquele povo. E assim o fez. Então Jonas, ele se arrepende do mal que fez. E veja, as nossas orações, por que a gente ora? Como já dissemos, a um Deus que é imutável. Porque ele requer de nós. É isso. Todo momento que lemos na palavra de que somos chamados para boas obras, lemos em Efésios, lemos em Tiago, em toda a palavra de Deus, nós nos perguntamos, por que oramos? Mas a resposta está nesses versos, quando diz que nós praticamos boas obras, para que glorifiquemos ao Pai. O Senhor Jesus Cristo coloca no Sermão do Monte também. Então, que conforto seria orar a um Deus que, como um camaleão, mudasse de cor a cada momento? De novo, isso se conecta muito a isso aqui que vimos em Isaías, em Gênesis, no Salmo 146. Se Deus fosse mutável, não faria sentido orar. Enquanto muitos
numa perspectiva errada, acham que na oração vão mudar a vontade de Deus, a vontade última de Deus, nós devemos olhar pela perspectiva correta de que nós oramos justamente porque a sua vontade é perfeita e é imutável. Olha como é que muda tudo. Porque se o Senhor fosse um rei que hoje decreta uma coisa e amanhã decreta outra, como viveríamos? Como viveríamos nesse mundo? Incertos do dia de amanhã. Então, oramos justamente porque Ele é imutável. Isso nos dá descanso nele. Pode falar, velho. Hoje poderíamos estar salvos, não somos pecadores, pecamos hoje também, amanhã ou futuramente poderemos perder a nossa salvação. Exatamente. Exatamente. Então, quando nós olhamos para o nosso Deus e olhamos de maneira a nos maravilharmos, isso é muito importante, porque nós passamos muitas vezes por esses atributos de maneira mecânica, genérica, não nos maravilhando das perfeições divinas. Esses estudos são para isso. Um incentivo a lembrarmos de quem é o Deus que servimos. Nós vimos, como os irmãos colocaram aqui, nós vimos por mais de um ano o que Ele requer de nós e agora estamos vendo quem Ele é. E em ambos nós devemos nos maravilhar da santidade divina, do seu cuidado para conosco, do seu amor, e certo de que a nossa salvação está firmada nessa rocha inabalável. Então, qual a utilidade de orarmos para aquele cuja vontade já está estabelecida? Respondemos essa questão. E agora o último ponto. Terror para os ímpios. Ezequiel 8:18. Pediu o Vitor que leia para a gente Ezequiel 8:18. Ezequiel 8:18. Pode ler. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Deus não negará a si mesmo para satisfazer suas concupiscências. Deus odeia o pecado e odeia-o eternamente. Daí a necessidade do castigo eterno de todos os que morrem em seus pecados. O que lemos em Ezequiel 8:18 demonstra que o Senhor, assim como Ele é imutável na sua justificação, Ele é imutável no seu juízo. Aqueles que não se arrependerem, aqueles que não creem em Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, não haverá concessão. Deus não negará a si mesmo para satisfazer as concupiscências dos ímpios. Do contrário, ele mancharia a sua santidade. E é por isso nos traz a tantas implicações, é por isso que é muito perigoso pessoas que creem no aniquilacionismo. Isso implica diretamente a imutabilidade e a eternidade divina. De um Deus que é eterno e que a sua ira será satisfeita eternamente. E não mudará, porque ele é eterno, mas também é imutável. Não mudará. Não mudará. Perfeito.
Muito bom. Veja, o Senhor está ameaçando, está trazendo aquilo. E veja, ele deixa claríssimo o que ele vai fazer. Os homens não serão surpreendidos, porque até aqueles que não ouviram do Evangelho, as suas consciências gritam pelo mal que têm feito contra o Senhor. Então, isso nos leve a amar o Senhor mais e mais e render graças a Ele. Ah, tá. O aniquilacionismo é uma falsa doutrina que acredita que o inferno, as pessoas serão destruídas e não morrerão eternamente. Basicamente é isso. Aqui é uma canção baseada no Salmo 136. A gente vai cantar aqui para a gente terminar. E aí os irmãos também podem contribuir. Uma canção pequena, eu trouxe justamente por ser pequena e muito simples naquilo que traz, principalmente nesse sentido de que vimos aqui, de Deus ser durável. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Esse é o nosso Deus que não varia, que não muda, que é eternamente durável. Alguma consideração ou pergunta?